Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Hoje, o nosso bate-papo é sobre a Semana Nacional do Trânsito. Aqui no estúdio, a gente recebe a diretora-geral do Detran, Larissa Abdala, que mais uma vez está aqui conosco, não é isso, Robson, participando do Resenha. Claro que a pauta hoje é diferente, não é isso, Robson? Eu gostaria de ter um programa de 2 horas para conversar hoje com Larissa, que gentilmente encontrou um tempo na agenda. Não é fácil, até porque ela está ligada direto a isso que está sendo decidido essa semana, que é exatamente esse código, o que muda, o que não muda, e a gente está assim nesse suspense. Já tivemos a oportunidade de conversar com a Larissa, quanto é importante para o Detran as campanhas educativas que ela faz. Hoje mesmo o estúdio da TV, vi gente aqui, cadeirantes, um bonequinho criado, tudo somado exatamente para isso. Vou começar por aqui, de uma forma mais leve. Como é que está esse trabalho de vocês de educação que eu acho tão importante, Larissa? Bom dia, Robson. Bom dia, John. Prazer muito grande estar aqui de novo no Resenha, aqui com vocês no estúdio da Difusora. Nós entendemos, Robson, que se a educação é a única forma pela qual nós podemos mudar uma realidade social, uma realidade financeira, né, de um determinado país ou de uma determinada região, não poderia sê-lo de outra forma com relação ao trânsito. Então, somente o binômio conjugado de educação e fiscalização são capazes de mudar a realidade do trânsito, aproximando muito o trânsito que temos e aquele que todos nós almejamos ter. Então, a educação do Detran, nós entendemos, desde que assumimos o Detran em 2016, entendemos que o trabalho de educação tem que ser contínuo, intermitente, positivo, é um trabalho realmente abnegado, continuado. Uma única campanha de trânsito perdida nos 365 dias do ano não surtem, obviamente, o efeito de um trabalho coeso. E aproveitando até a sua pergunta, Robson, nós aproveitamos, e o lançamento, a educação é tão importante que o lançamento da Semana Nacional de Trânsito no Maranhão de 2020 foi exatamente com a abertura da página da Educação para o Trânsito. Então, você que entra no site do Detran, tem um ícone pretinho lá escrito Educação, clicando nesse ícone Educação, você entra na página da Educação para o Trânsito. E essa página, através dela, é permitido e é possibilitado que se verifique os 16 projetos de educação para o trânsito desenvolvidos, não só na região metropolitana de São Luís, mas em todo o estado, bem como institucional, a parte de estatística da lei seca, últimas operações e tudo. Então, esses 16 projetos educativos são desenvolvidos de forma intermitente, porque entendemos que essa é a forma correta de se mudar a realidade do trânsito, não só maranhense como nacional. Larissa, você falou sobre a questão da lei seca. Eu queria saber se antes as pessoas elas saíam, né, iam para os bares, e muitas delas, não, vamos esperar passar, não é, a primeira, digamos assim, o tempo, a primeira fase, a primeira etapa da lei seca, depois a gente vai embora. Eu queria saber se isso mudou, se o Detran percebeu, né, esse jeitinho aí que as pessoas fazem para tentar burlar a lei seca. É impressionante que parece que burlar a lei seca é mais importante do que se conscientizar de que há outras formas de deslocamento plenamente disponíveis e possíveis, como Uber, como táxi, como uma carona solidária. Mas as pessoas que têm entendido dessa forma, elas anteriormente também entendiam que só havia lei seca sexta, sábado e domingo. Exato. E hoje nós temos lei seca praticamente todos os dias. Aí, superado esse parâmetro do final de semana, se estabeleceu que só havia lei seca a partir de 10 da noite. E nós começamos a fazer, por exemplo, no happy hour de sexta-feira, né? Que eu gosto, vocês gostam, todos nós gostamos, mas que não é o tempo também, não é permitido, ainda que caia no gosto do brasileiro e do maranhense, não é permitida a conjugação do consumo da bebida alcoólica com a condução de um veículo automotor. E agora chegou a essa situação de que não, eu vou ficar no bar ou eu vou ficar onde eu estou consumindo bebida alcoólica até esperar a blitz desarmar. Bem, nós fizemos um dia de mobilização, quero dizer que nós temos um Fórum Nacional de Lei Seca, onde todos que implementam lei seca no Brasil inteiro trocam expertise, experiências, né? E existe um dia de mobilização nacional
em que todos os estados fazem lei seca no mesmo horário e no mesmo dia. Nesse último dia de mobilização que nós tivemos agora, em setembro, a Blitz começou 8 horas da noite e terminou com 2 equipes revezadas e terminou 8 horas da manhã. Então, é um equívoco muito grande utilizar desses parâmetros, seja do final de semana, seja do horário da Blitz, né? E o que a gente quer e o que a gente não se cansa de reiterar é a mensagem de que outras opções existem, opções seguras, que façam que você tenha seu momento de lazer, mas também retorne para sua casa em paz e em segurança. Bem, falando dessa segurança ou dessa insegurança, o álcool, a gente mesmo em rádio, a gente já está cansado, se beber não dirija, se dirigir não beba, mas parece que é como dizia minha mãe, passar manteiga na venta de gato, parece que não funciona, usando uma linguagem bem assim. Bem, então como é que... eu vou trazer uma outra pergunta que vem dos ouvintes para a rádio. Sim. Robson, por que não existe uma lei ainda que obrigue, por exemplo, o sujeito quebrou a perna, uma UTI vai custar R$5.000 diariamente e a gente que paga, o SUS somos nós que pagamos. Então não tem ainda uma legislação que faça com que o cidadão, a pessoa física, possa pagar, digamos, arcar com esse prejuízo, digamos, que vai para o cofre público. Existe alguma coisa parecida, Larissa? E pagamos, Robson, e pagamos caro. A partir do momento em que nós temos norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, aproximadamente 75% dos leitos hospitalares ocupados por acidente de trânsito. Quantos? Então, aproximadamente 75%. Nós temos alguns estados que ficam em torno de 60, 60 e poucos, mas temos estados que beiram os 80, tirando uma média desses 19 estados que compõem as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós temos entre 70% e 75% dos leitos hospitalares ocupados por acidentados de trânsito. Então, é realmente uma pandemia. Nós nos assustamos com a Covid, né? Quando atingiu esse patamar de 70% a 75% dos leitos ocupados. Mas nós não nos assustamos quando essa é uma realidade que é normal. Parece uma pandemia duradoura. Né? Não é uma pandemia setorizada, tempestivamente alocada num determinado lapso temporal. É uma pandemia que tem se alastrado. 70% a 75% dos leitos ocupados por acidente de trânsito é muita coisa. Mas, assim, exatamente respondendo a sua pergunta, existe uma analogia que eu gosto de fazer, Robson. Por exemplo, no caso de um acidentado do trabalho, eu tenho um trabalhador que ele sofreu um acidente de trabalho ou foi detectado nele alguma doença considerada ocupacional. O que o INSS gasta para o benefício daquele trabalhador, existe uma legislação que permite que o INSS peça para a empresa o ressarcimento de tudo que gastou numa situação dessa. E não existe um similar, exatamente como você perguntou, com relação ao acidente de trânsito. E tem um outro detalhe também interessante, que eu também gosto de discutir muito com o pessoal da área jurídica, já discuti isso com alguns membros do Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. Quando existe uma lesão corporal decorrente de um acidente de trânsito, na grande maioria das vezes, essa lesão corporal, esse processo, ele vai para um juizado especial criminal. Nessa primeira etapa desse processo no Juizado Especial Criminal, nós temos o autor do fato e a vítima sendo chamados para ver se há uma composição civil. Essa composição civil é exatamente um instituto incorporado no direito brasileiro, oriundo muito da experiência americana desse tipo de composição. Se houver essa composição civil, aquele processo fica zerado, né? Ou seja, o processo criminal ele termina e impede que essa vítima ingresse com uma futura ação de indenização em face do autor do fato. Ou seja, composição civil mata as duas coisas. Um eventual processo civil seguinte e a própria ação penal. Não havendo êxito nessa composição civil, se passa por uma parte seguinte, onde o autor do fato, ele fica junto com o promotor de justiça, em que há a possibilidade de haver uma transação penal. Essa transação penal, na grande maioria das vezes, ocorre e normalmente tem se imposto como transação a
a entrega de cestas básicas. Não estou desqualificando a entrega de cesta básica, acho importante a entrega de cesta básica, inclusive para quem a recebe. Mas para nós, nos parece muito mais pedagógico se nessa transação penal, ao invés de haver a entrega de uma cesta básica, houvesse sim o envio, a prestação de um serviço comunitário em que esse autor do fato, por exemplo, viesse trabalhar conosco, né, com os nossos cadeirantes. Nós temos um grupo no Detran Maranhão que são cadeirantes e deficientes vítimas de acidente de trânsito, que viesse para uma blitz conosco, entregar panfleto de alcoolemia, né, a fazer essa abordagem. Me parece que o sentido social da transação penal será muito mais bem alcançado dessa forma do que a mera entrega da cesta básica. E se a pessoa tiver um poder aquisitivo um pouco maior, a experiência demonstra que essa pessoa nem sequer entregar essa cesta básica irá ao juizado. Manda um emissário, né, entregar essa cesta básica, o que me parece assim, extremamente relevante do ponto de vista realmente social e pedagógico. Nesse contexto, Larissa, hoje a gente observa que a gente sabe que, de certa forma, endureceu, né, as regras para quem comete infração de trânsito, inclusive aquelas mais gravíssimas, a multa de R$3.000, mas muita gente já acha, não. Para mim, o mais importante é não perder pontos e perder a minha carteira, a minha habilitação. É isso mesmo hoje, essa realidade? Por incrível que pareça, nós estamos falando, no caso da lei seca, por exemplo, a pena que é aplicada decorrente de uma autuação, seja pela alcoolemia efetivamente comprovada, seja pela recusa na submissão daquela pessoa fiscalizada ao exame do etilômetro, o valor da multa aplicada chega próximo, R$2.955, ou seja, a gente arredonda para R$3.000. Mas, João, por incrível que pareça, a maior preocupação, ainda que R$3.000 seja um valor muito significativo, principalmente para num país onde a grande maioria é assalariado com um salário mínimo, né? Por incrível que pareça, a maior preocupação não é o pagamento da multa, e sim quando é e como é que será instaurado o processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. Então, a maior preocupação daquelas pessoas autuadas na lei seca, por incrível que pareça, né, é uma coisa que nos espanta toda a vida, é exatamente o perigo, né, de perder a possibilidade de conduzir um veículo automotor e não o valor do pagamento da multa propriamente dita. No caso, qual seria a solução? Seria aumentar o valor da multa ou então, digamos assim, como você falou, preocupação com perder a habilitação, a carteira, né? Qual seria a solução aí neste caso? Eu sou uma entusiasta da educação e da conscientização, John. Nós não estamos falando de uma multa pequena, de um pequeno valor. Nós estamos falando de uma multa considerável. Com o detalhe é que a alcoolemia, ainda que juridicamente ela tenha somente, ela corresponda somente a 7 pontos, é uma infração que autonomamente permite o ajuizamento do processo administrativo para suspender o direito de dirigir daquela pessoa que se encontrou e que foi autuada nessas circunstâncias. E ainda assim, nos surpreende os inúmeros casos que ocorrem. Então, é por isso que, paralelamente à fiscalização, a gente tem um trabalho também muito contundente na área de educação, voltado especificamente para a alcoolemia. Com o detalhe é que todas as nossas operações de lei seca, elas concatenam o pessoal da fiscalização, que é o pessoal do BPRV, que agem como agentes da Autoridade de Trânsito Estadual, conjugado com os servidores do Detran que fazem toda a parte de educação para o trânsito. Isso nas barreiras, nas blitz. Só que, paralelamente a isso, nós temos outros educadores que vão para os bares, restaurantes, locais de consumo da bebida alcoólica e, de forma muito lúdica, fazem abordagem. Oi, quem é o anjo da mesa? Vamos fazer um exame do etilômetro experimental, só para você ter a ciência de que você sair dirigindo daqui, você entrar numa blitz lei seca, você será autuado. Às vezes, quando tinha música ao vivo, né, que agora está retornando aos poucos, quando tinha música ao vivo, às vezes a banda dava um espaço para que os nossos educadores falassem tudo. Então, eu sou uma entusiasta desse processo de conscientização, desse processo de educação. Eu acho que a conjugação, educação e fiscalização é que faz sentido. Ok, Robson, Larissa, a gente pede licença e nós vamos aqui a um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre trânsito
e também sobre o projeto, né, de alteração do Código de Trânsito aprovado ali na Câmara dos Deputados. É só um instante, a gente tem o resenha volta já já. Estamos de volta com o programa Resenha. A gente continua aqui conversando, batendo um papo com a diretora-geral do Detran, Larissa Abitala. E agora vamos entrar na pauta, Larissa, bastante polêmica durante a semana, que é o Código de Trânsito Brasileiro, né? Foi discutido ali no Senado, aprovado na Câmara essa semana e vai para a sanção do presidente. A gente sabe que ainda precisa também de um prazo de 180 dias para entrar em vigor. Várias dúvidas surgiram em torno disso. A primeira que eu faço é o seguinte: aquelas pessoas que da carteira de habilitação, não é? Algumas que já, por exemplo, alcançaram 20 pontos, a gente sabe que até 50 anos aumentou para 40 pontos. Como é que vai ficar isso? Esse é um projeto de lei, né, conhecido de todos nós que trabalhamos na área de trânsito, é o 3267, esse é o PL 3267. Ele tramitou originalmente na Câmara, né, de Deputados, houveram uma série de audiências públicas discutindo todos esses pontos que o projeto de lei visava alterar. Eu participei da grande maioria dessas audiências públicas, representando os 27 Detrans como presidente da AND. Não foi o texto aprovado na Câmara, não foi o texto que veio do governo federal, mas se aproveitou muito do texto que veio do governo federal, isso indiscutivelmente. Posteriormente, essa aprovação na Câmara, ele foi ao Senado, foi aprovado o texto que veio da Câmara, houveram mais algumas emendas que foram propostas pelos senadores, retornou à Câmara e foi, na realidade, aprovada algumas dessas emendas que vieram do Senado ontem, nem todas foram aprovadas. E o que é o projeto de lei 3267? Nós temos um Código de Trânsito brasileiro que ele entra no nosso ordenamento jurídico em 1997. Com a vacatio legis, ele entrou em vigor efetivamente em 1998. Obviamente que no transcurso desse tempo todo, nós tínhamos pontos do Código de Trânsito brasileiro que eram necessários ser revisados, alguns suprimidos, outros alterados, outros acrescentados. Qual é a ótica dos Detrans? É que os pontos que demandavam essa revisão não foram necessariamente os pontos que foram encaminhados pelo governo federal. Nós tínhamos outras prioridades que achávamos que eram mais importantes e nessa revisão, não necessariamente esses que vieram do governo federal. Mas, enfim, o que foi aprovado e o que fica, né? Primeiro é o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação. Hoje nós temos 5 praticamente para todas as etapas, tirando no final da terceira idade em diante, com 3 anos, e hoje nós temos um escalonamento de 10, né, de 10 até 50 anos, de 5 anos entre 50 e 70 anos, e a partir de 70 anos nós teremos uma validade de 3 anos. Esse foi o texto que foi aprovado na Câmara. Nós temos também um aumento da pontuação para fins exatamente do que nós estávamos conversando no outro bloco, de instauração do processo para suspensão do direito de dirigir. Hoje nós temos 20 pontos e isso é válido para qualquer categoria de habilitados e para qualquer situação, tirando aquelas infrações autônomas, como o caso que também nós conversamos, que seria a alcoolemia. Hoje nós temos uma gradação. O texto que foi aprovado, ele coloca 40 pontos, 30 pontos e 20 pontos, estabelecendo o cometimento de 2 ou mais infrações consideradas gravíssimas, uma infração considerada gravíssima e nenhuma infração considerada gravíssima. Então, nós temos esse escalonamento. Temos uma situação que é a utilização das cadeirinhas, conhecidas no Brasil inteiro, que para a gente é dispositivo de segurança ou assento de elevação, que não existia em legislação e agora oficialmente nós já teremos o dispositivo do uso dos dispositivos de segurança e dos assentos de elevação incorporados na legislação. Temos a situação do farol, que foi muito polêmico. Eu já era diretora do Detran em 2016, quando entrou essa polêmica brasileira sobre a necessidade do uso do farol ligado, de estar com o farol ligado quando em tramitação em alguma rodovia. Pela legislação, quando essa rodovia adentra em área tipicamente urbana, não há mais necessidade de que esse farol fique ligado. E temos algumas outras pequenas modificações, mas que com certeza vão ser objeto
também que é necessário uma regulamentação, um posicionamento do Departamento Nacional de Trânsito e do próprio Conselho Nacional de Trânsito. Bem, eu quero sair um pouco da discussão dessas alterações e vamos falar do atendimento do Detran. Vocês conseguiram, que eu acho que é um número muito grande, 200 mil atendimentos através desse agendamento. Me faz um resumo dessa história. Nesses tempos de pandemia, como é que ficou o Detran? Robson, o Detran é sempre um órgão que agrega muita gente, né? Que chama muita gente, né? Muitos usuários tramitam, para você ter uma ideia, em tempos normais, sem agendamento, vocês tinham uma ideia de quantas pessoas circulavam na sede do Detran, na Vila Palmeira, diariamente? Não. Entre 3 e 5 mil pessoas dia. Então, obviamente que, seguindo o decreto do governador, nós tivemos as nossas atividades suspensas de março até agora junho. Também, seguindo o decreto do governador Flávio Dino, dia 1º de junho nós começamos com trabalho interno e a partir de 8 de junho nós reabrimos para atendimento ao público. Só que o Detran Maranhão, tal qual todos os demais Detrans, quero dizer que os 27 estão trabalhando da mesma forma, nós estamos condicionando esse atendimento a um prévio agendamento. Né? Por quê? Porque a forma como nós temos de controlar esse trânsito de pessoas, né, que colocam a perigo suas próprias vidas e as vidas dos próprios servidores que estão ali para poder prestar o atendimento. Então, nós reabrimos com todo um protocolo de segurança. O primeiro dele, o mais importante, é só atender mediante um agendamento, mas também fizemos inúmeros outros investimentos para poder garantir essa segurança. A instalação de cabine de desinfecção, nós espalhamos totem com acionamento por pés de álcool em gel em todo salão de atendimento, colocamos barreiras acrílicas separando o nosso servidor do usuário, né? A obrigatoriedade de todo o tempo andar dentro e internamente e até mesmo no estacionamento do órgão com máscaras. Ou seja, todo um protocolo sanitário para poder garantir segurança, saúde e vida de usuários e de servidores. E começamos a fazer esse atendimento e os nossos números são números muito significativos. Não estou dizendo que problemas não ocorram, porque vira e mexe ocorre um pequeno problema. Mas quanto a esses números, são inegáveis. Quanto aos números que nós apresentamos, é inegável que o agendamento está funcionando. E tem agradado, diga-se de passagem, porque as pessoas estão sendo atendidas ipsis literis, rigorosamente no horário do seu agendamento. Então, de 8 de junho até agora 18, né, de 8 de junho até agora 18 de setembro, portanto 100 dias, né, de retomada desse atendimento por agendamento, são mais de 205 mil pessoas, 1.000 serviços realizados aqui na região metropolitana de São Luís e também nas nossas 15 Ciretrans, além dos postos avançados. Com o detalhe é que esse atendimento, esse número extremamente expressivo, não agrega os do Viva. Isso é fora o atendimento que é realizado através do Viva, naqueles guichês que o Detran mantém em Vivas, que obedecem a um sistema de agendamento próprio do Viva. Clarice, em relação a esses serviços, quanto à questão da renovação da carteira, qual o procedimento que o Detran está adotando para que as pessoas que já tiveram essa validade, né, das carteiras vencidas, qual é o procedimento a ser tomado? Logo também no início da pandemia, houve uma deliberação, a 185, que é do CONTRAN. Essa deliberação, ela posteriormente foi transformada em resolução, que diz de forma muito clara que as carteiras nacionais de habilitação vencidas a partir de 19 de fevereiro de 2020 estão prorrogadas por prazo indeterminado. Esses prazos, né, ainda estão todos prorrogados. Né? Nós estamos aguardando uma definição do DENATRAN e do CONTRAN para a retomada de todos eles. Provavelmente, né, o que se espera que sejam retomados de forma gradativa, permitindo não só a adaptação dos próprios órgãos de trânsito, mas dos usuários que estão, no momento, tranquilos e confortáveis pela interrupção desses prazos.
Bem, estamos vivendo tempos de modernidade e as profissões vão surgindo, algumas aparecem, outras aparecem. Juridicamente, como é que o Detran enxerga os motoristas de aplicativos? Eles são considerados profissionais? Anteriormente, Robson, havia até uma celeuma muito grande do motorista de aplicativo com os taxistas. Não só porque são exigidos dos taxistas, por exemplo, um prévio credenciamento nos órgãos municipais de trânsito, mas havia todo um rigor com os taxistas, no sentido de taxímetro, do valor padronizado para todos eles, previamente determinado no caso de São Luís, por exemplo, utilizando como exemplo pelo secretário municipal de Trânsito e Transporte, e que os motoristas de Uber, de aplicativos, né, que aí também não é só o Uber, é o 99, o Táxi Fácil, todos eles não tinham tanto rigor para o exercício desse desempenho profissional. A partir de um determinado tempo, as próprias empresas de aplicativo começaram a exigir desses profissionais que nas suas carteiras nacionais de habilitação houvesse aquela observação, tal qual os taxistas, de exerce atividade remunerada. Então, hoje em dia, nós temos motoristas de aplicativo também com essa exigência de exercer, com a exigência de constar em sua CNH essa observação de exerce atividade remunerada. No mais, a regulamentação é realmente do órgão municipal de trânsito. Cabe ao Detran, e isso eu faço muita questão de evidenciar em todas as entrevistas. O Código de Trânsito Brasileiro, ele trouxe esferas de competência. Então, tem competências que são federais, competências estaduais e competências municipais. Essas regras consideradas de circulação, farol, estacionamento, sinalização, são de competências do município. Quais são as competências do Estado, do Detran? São as correlatas à habilitação, ou seja, a primeira habilitação, que a gente chama de permissão, as categorias de habilitados, a adição de uma categoria, a renovação de uma carteira nacional de habilitação, a suspensão, a cassação, a parte correlacionada a veículos, ou seja, o registro, o emplacamento, o licenciamento, a alteração de características, e também a parte de educação para o trânsito e lei seca. Essas que são as competências do Detran. Muito bem, infelizmente, Larissa, Robson, nosso tempo acabou, mas acho que devemos falar de muita coisa, esclarecer, só tirar dúvidas. E eu te agradeço, Larissa, a participação aqui no Resenha mais uma vez. O Resenha fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado. Tchau.